Favor comentar, porque está escrito, eu não sei se é a pessoa que eu estou pensando, mas favor comentar o último item da citaciologia e o autor da citação. O erudito que não tem gosto por olhar em torno de si, nem os homens, nem as coisas, nem os acontecimentos, agiria sensatamente se renunciasse ao título de historiador. A incompreensão do presente nasce na ignorância do passado. É Mark Bloch. Mark Bloch. O que acontece? Essas duas citações, elas não são complementares, elas não são... Não são únicas, né? Elas não são em sequência. Elas estão separadas por ponto, porque elas são ditas pela mesma pessoa, que é o Mark Bloch. Então, o erudito que não tem gosto, e aqui ele fala erudito, e depois ele diz lá, renunciar-se ao título de historiador, mas um erudito não necessariamente seja um historiador. Mas o historiador hoje, a profissão de historiador, ela não está oficializada. Então, qualquer um de nós pode ser historiador. A história é um tema muito interessante. Então, todos nós somos historiadores. Então, o que o Mark Bloch quer dizer? O erudito que não tem gosto, por olhar em torno de si. O teletertuliano, a teletertuliana que perguntou, imagina você vivendo sem olhar em torno de si, sem ver quem está ao seu lado. Né? Aí entra a questão da interassistência para ser analisada e entrar na autohistoriografia. Nem os homens, aqui os homens, claro, homens e mulheres, né? Nem os homens, nem as coisas e nem os acontecimentos. Uma pessoa que não olha para si, não olha para as pessoas que estão em volta, para as coisas, para os acontecimentos, é um alienado. Então, se você é um alienado, seria sensato renunciar ao título de historiador, de analisar as coisas, porque está faltando competência, está faltando vontade, está faltando empenho. E a segunda, a última, a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado, porque a gente compreende o passado, a gente compreende o presente estudando o passado. A gente pode dar aí exemplo da questão política, da questão econômica e a nossa questão pessoal também, né? Às vezes a gente tem um traço que não compreende porque não se interessa por uma árvore genealógica, por exemplo, para entender os traços da família, por uma irritabilidade ou um traço extremamente assistencial, de onde que vem? E aquela pessoa tem. Por quê? Então o questionamento tem que estar sempre presente. E o Mark Bloch, ela perguntou também do autor, perguntou né? Por ele, perguntou. Bom, o Mark Bloch, ele foi um historiador, ele foi um judeu francês, ele morreu num campo de concentração diferente do autor apresentado ontem pela professora Eliana, que sobreviveu. O Mark Bloch, ele faleceu e ele deixou um livro póstumo, né, que foi juntada a documentação pelo grande amigo dele, que é o Lucien Febvre, e o filho dele, Etienne. E nesse livro, ele também é considerado um clássico dentro da história, além dele ser o fundador da Escola dos Análises, o Mark Bloch. E o que tem esse livro que o Mark Bloch escreveu e que está na referência também, na bibliografia? O filho dele perguntou, pai, para que serve a história? E ele começou a escrever esse livro quando ele estava no campo de concentração. Ele escreveu esse livro sem uma biblioteca, sem uma consulta, ele escreveu todo ele de memória. Então, é um livro de teoria histórica que vale a pena a gente ler, sabe? Até para ver ali algumas coisas que são interessantes, outras que não são. Mas ele faz uma análise muito interessante, assim, muito ampla. E é interessante também, quem está interessado nisso, ler com bastante calma o prefácio do livro, escrito pelo Jacques Le Goff. É uma preciosidade. Nina, Oi, Rosinha. na página 34, em Fatologia, eu vou fazer uma relação assim, são 3 itens aqui nessa página. Na 6ª linha, de baixo para cima, você fala sobre o estudo e a pesquisa das personalidades consecutivas. Isso em Fatologia. Tá. Em Parafatologia, na 4ª linha, de cima para baixo, o acesso às personalidades consecutivas. Em Codigologia... Só um pouquinho, na parafatologia, qual é a linha? Isso, daí seria a 4ª linha, de cima para baixo. Tá, o acesso. Isso. Em Codigologia, ela está na 4ª linha, não, na 3ª linha, eu acho. Não, peraí. De cima para baixo.
sobre a questão também, a qualificação e emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação historiográfica da personalidade consecutiva. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco mais esse assunto, esclarecesse um pouco mais e falasse a respeito da questão historiográfica e a personalidade consecutiva. Tá, eu só vou reler, tá, Rosi? Isso. Então, o que acontece? O estudo e a pesquisa das personalidades consecutivas. Depois, o acesso às personalidades consecutivas. Isso. E o último, a qualificação e o emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação histórica da personalidade consecutiva. É fato, parafato e códigologia. E códigologia. Tá. O fato e o parafato, o fato é aquela coisa intrafísica de você começar a se interessar pelo estudo e a pesquisa da personalidade consecutiva. O parafato é o acesso às personalidades consecutivas. Então, o que deveria vir primeiro aqui, nessa sequência que a gente está falando? Primeiro, o acesso na parafatologia. Porque se a gente for começar o estudo historiográfico de uma personalidade consecutiva, a gente vai tatear demais. Então, o ideal seria que a gente tivesse um insight. Eu estou procurando o meu. Ainda não tive nenhum. Mas assim, e até desses estudos todos das leituras que eu fiz, os estudos que eu fiz do mestrado, do doutorado, do tempo da graduação, dos trabalhos acadêmicos, lembrando assim, eu não tenho nenhuma coceirinha que me leve a alguma coisa. Mas esse estudo e a pesquisa da personalidade consecutiva, você pode começar a desenvolver, tem uma afinidade por alguma personalidade e começar por um estudo biográfico. Às vezes até uma retrocognição mesmo. Às vezes até uma retrocognição que entra dentro da parafatologia. Justamente. Agora, o que vem complementar isso na códigologia? A qualificação e emprego do Código Pessoal de Cosmoética na análise da documentação histórica da personalidade consecutiva. No teu Código Pessoal de Cosmoética é preciso ter aquele item da transparência e da reciclagem. Porque na personalidade consecutiva você pode se encontrar numa vida passada que você tem alguns traços que te incomodam demais e que ainda hoje você tem, mas que a consciência não está preparada para trabalhar. Se você não usar do teu Código Pessoal de Cosmoética, essa descoberta pode ser um incômodo, ao invés de um item que vai proporcionar aí um plus na tua evolução. Então, a gente precisa usar de transparência dentro do nosso Código Pessoal de Cosmoética para acessar essa personalidade e também o Código Pessoal de Cosmoética em relação a essa personalidade consecutiva daquela época. Porque quando a gente vai acessar isso, a gente precisa analisar essa personalidade dentro do contexto em que ela nasceu, dentro da época histórica que ela estava, dentro dos recursos que ela tinha, dentro da intelectualidade que ela tinha. A gente não pode julgar essa personalidade consecutiva. A tendência é trazer para como a gente está hoje, né? Essa é a tendência mais... E quando não, tem que sair daqui para aquele espaço e tempo daquela época. Tem que sair daqui, ir naquele espaço, compreender como é que ela funcionava, compreender os recursos, compreender o meio familiar que ela estava inserida. E aí você começa a ver daquela personalidade o quanto você evoluiu até hoje. O que você já mudou? Quais são os seus relacionamentos dentro da família? Você já cresceu com isso? Você identifica que daquela época para cá algum membro da família permanece contigo? Então, por isso que aqui o Código Pessoal de Cosmoética, essa qualificação é bastante importante para não haver uma briga com você mesma. Ô Nina, e você na tua pesquisa, quanto à personalidade consecutiva, você já fez alguma análise de alguém que tem algum temperamento, algum traço, alguma coisa muito parecido com o seu temperamento e traços de hoje? Olha, eu terminei o doutorado nesse ano em abril. E um curso de doutorado exige bastante da gente. Agora é que eu comecei a me dedicar para o estudo da personalidade consecutiva. Mas do que eu olhei até agora, eu ainda não tive nenhum insight maior que me direcionasse para aquela personalidade para estudar. Por enquanto, ainda não. Tá, ok, obrigada. Olha só, Nina, completando aí, dando sequência nessa questão da personalidade consecutiva, na questão da sua frase enfática. Olha só. Era isso que você ia perguntar? Ela fica É a sequência. Olha,
A pesquisa autohistoriográfica direcionada para questionamentos, reflexões e análises pontuais dos fatos relevantes, possibilitando reescrever a história de vida da personalidade consecutiva. Eu vejo assim, eu acho que isso nos ajuda bastante a chegar em algumas coisas que a gente pode, né? Esse é o objetivo do verbete, por isso que eu escrevi, porque eu preciso disso. Não, e eu estava pensando, fazendo alinhavando com a questão do código, né? Então, se a gente tem um código, né, pessoal, de cosmoética mais fidedigno, como a gente diz, e aí eu acho que a gente consegue ter essas informações, ou então acessar essas informações e reescrever essa nossa história. Viu, Meira, para a questão do código, eu vi legislogia, a lei de revisitar o passado com base no autoimperdoamento cosmoético. Acho que é uma excelente cláusula para a questão aí da personalidade consecutiva. Ok. Ela traz novamente, né, a personalidade consecutiva, e a gente vê que esse tema está permeando todo o verbete, isso aí está, né? Está pululando. Está pululando. E aproveitado, né, não tô oficialmente carregada disso, mas eu acho que é uma oportunidade perdível, que agora, dia 20 de setembro, vai ter um evento aqui no CAEC sobre personalidade consecutiva, que não sei bem se é um fórum, semana da Selexologia, inclusive vai ter uma complementar com esse tema. Então, acho que o seu verbete já começa a trazer o tema pensando forte aí. Mas, Nina, vou só uma pergunta, você não... Liana, posso complementar? Vai ter a complementário, sobre seriaxologia, vai ter curso com Sincobaia, a respeito disso, com Pedro Fernandes, que é aberto a todo mundo que queira participar, é só fazer inscrição na recepção. Então, é uma semana, de fato, só sobre pesquisas e personalidade consecutiva. Muito bom. Nina, só mais uma pergunta. Você disse que na sua pesquisa, nas suas múltiplas leituras, né, até agora sobre história, você não encontrou uma personalidade que talvez você possa desconfiar. Mas um período, uma época, uma linha de atividade humana, você já mapeou isso? Isso eu já mapeei. Eu já mapeei uma região, que é uma região da França. E, assim, o meu mapeamento está tateando algumas coisas.